pessoal, eu sou a Su. E eu sou a Maria. E no vídeo de hoje nós trouxemos 3 resenhas de livros de romance que foram lançados aí recentemente e que despertaram alguns sentimentos que a gente acha válido, né, conversar com vocês. É isso, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 romances que foram lançados aí tem pouco tempo, eu trouxe uma colinha aqui, vocês vão ver que eu tô lendo aqui. O personagem é muito livro. É muita gente. Eu não sei se vocês têm essa dificuldade de lembrar nomes de personagem. É um problema pra mim. Eu estou lendo o livro e eu constantemente esqueço o nome do personagem. Então eu trouxe aqui uma colinha pra dar nome, né, a essas pessoas que aparecem nessas histórias. Então, recentemente eu li Amor por Engano, 2 Erros, um Acerto e Para Sempre Seu. E nesses 3 livros eu encontrei ali algumas questões que eu compartilhei muito com a Maria e gerou, né, uma conversa muito interessante de nós duas. Então a ideia é de trazer aqui para vocês, para que a gente possa conversar também a respeito disso. Então eu vou falar brevemente sobre esses 3 livros para que a gente possa contar para vocês o que nos despertou essa vontade de gravar, né? Então, em Amor por Engano, nós temos a Olivia e o Colin. Amor por Engano é da mesma autora de Melhor do que nos Filmes. E eu amei Melhor do que nos Filmes, eu acho que foi uma das leituras mais levinhas e mais gostosas que eu fiz esse ano. Então eu estava muito ansiosa para ler, né, esse livro, para conhecer essa história. E eu gostei muito, eu gostei da escrita da autora. É muito bom de ler, aquele livro, sabe, para você ler rapidinho. E esses 2 personagens da história, eles não se bicam muito, eles se conhecem desde criança. E é aquele relacionamento, sabe, de cão e gato. E briga, E provocam um ao outro, mas nada abusivo, nada tóxico. Então, eles começam ali a morar juntos no mesmo apartamento, acontece ali algumas coisas na vida da Olivia e eles começam a morar juntos e desenvolvem uma amizade muito bonita. Ela é jornalista, ela escreve uma coluna sobre maternidade que é muito interessante. E a amizade que eles vão desenvolvendo no decorrer da história, ela é muito interessante e muito bonita e eu gostei muito. Em 2 Erros, um Acerto, nós temos o Jamie e a Bia. E eu achei interessantíssimo quando eu li a sinopse dessa história, porque a Bia ela é autista e o Jamie ele sofre de ansiedade. Então eu fiquei bem curiosa para saber como que a autora ela ia desenvolver. E também é uma história que fala muito sobre amizade, sobre respeito, o relacionamento dos 2, ele é muito pautado nisso. Começa ali com um fake dating, né? Eles fingem que estão juntos, mas não estão. E de repente estão, de repente acontece. Mas é um relacionamento também muito bonito, onde existe muito respeito. E eles se entendem muito diante ali, né, das questões de cada um. Existe diálogo, existe parceria. Então, gostei também bastante. A escrita também muito rapidinho, um livro para aquecer o coração. E o último que eu li, que eu terminei até essa semana, foi o Para Sempre Seu, que é da mesma autora de Parte do Seu Mundo, que eu amei também, achei maravilhoso. E nesse livro nós temos a Brianna e o Jacob. Os 2 são médicos, trabalham no mesmo hospital. O Jacob também sofre de ansiedade. A Brianna se divorciou recentemente e o término dela foi bem difícil. E os 2 se unem também em um fake dating, fingem que estão juntos para impressionar a família do Jacob. E ali começa uma amizade que é muito forte, respeitosa, bonita, é um romance leve. As notas finais da autora eu achei super emocionante, então para quem vai ler esse livro, leia as notas finais dela, que ela conta um pouco da história dela e no momento em que ela escreveu esse livro, por que ela escreveu. Então são 3 histórias de romances clichês, né? Bem clichês, mas fofos para aquecer o coração, são leituras rápidas, né? E eu gostei dos 3, eu acho que os 3 foram, nossa, foi necessário, assim, foi uma leitura que eu estava buscando, foi um momento que eu estava buscando ler algo mais levinho, então eu gostei bastante. Porém, entretanto, contudo, todavia, os 3 livros, eles
me chamaram a atenção em um ponto, que foi, né, a nossa conversa, né, que a gente conversou bastante a respeito. Eu não quero dar muito spoiler pra você dessas histórias, que eu acho interessante que vocês leiam. Porém, eu acho que nesses 3 livros, eles seguem o mesmo padrão. E eu confesso que para uma leitura de romance que emenda, né, muitos romances um atrás do outro, ficou um pouco cansativo. Eu confesso, né, que apesar de ter gostado muito, né, não vou desmerecer as histórias, mas eles seguiram um padrãozinho e eu comecei a perceber o quanto isso tem acontecido nos livros de romance. Que é, né, parece que você já começa a ler o livro entendendo o que vai acontecer, tá? Então eles vão fingir que é um relacionamento, aí vai existir algum problema. E aí eles vão se separar e aí no final eles vão se juntar. É isso. Que foi o que aconteceu com essas 3 histórias. Porém, o que me chamou muito a atenção é que as 3 questões que aconteceram nesses 3 livros, onde esses casais eles romperam, partiu das mocinhas, né? E não houve conversa. Não houve. Então isso me chamou muito a atenção. Em um dos livros ali, a personagem, ela acha que o mocinho mentiu, que ele contou um segredo dela. Então ela rompe com ele, mesmo ele falando que ele não contou. Em outro também, outros 2 aí dos livros, né, as mocinhas, elas têm ali seus traumas em relação a antigos relacionamentos. Então elas rompem porque elas preferem que neste momento, né, elas interrompam o relacionamento antes de se envolverem muito. Saber o que vai acontecer. Exato. Do que elas continuarem se envolvendo, estarem ainda mais apaixonadas e aí o mocinho vir romper com elas. Então, só me chamou a atenção, eu queria saber um pouco sua opinião, né, a respeito disso, porque não tem diálogo. Sim. Seria facilmente resolvido se eles conversassem. Sim. E eu confesso que eu, particularmente, eu não tenho uma bagagem de relacionamentos, né? Eu nunca vivi um relacionamento tóxico. Eu nunca tive um fim de relacionamento traumático. Sim. Então eu não sei como é isso, como você terminar estando muito machucado e se envolver novamente. Eu não sei como é isso. Então é difícil, né, de julgar. Mas, porém, assim, me chamou a atenção a questão das pessoas elas não conversarem. E isso pra tudo na vida. Então foi um aprendizado que esses livros me trouxeram. Que às vezes, se você se abrir, se você conversar, você consegue resolver as questões sem fazer o outro sofrer. Porque outro ponto que me chamou a atenção é que as 3 mocinhas fizeram os mocinhos sofrerem. Tem 2 personagens aqui que sofrem de ansiedade. Então eu acho que não existiu ali uma responsabilidade afetiva da parte delas. Eu acho que elas se priorizaram e não estão erradas por isso. Sim. Mas trataram eles como nada. E os casais, eles só ficam juntos no final, né? Todos eles, porque os mocinhos vão atrás. Os mocinhos insistem com elas, né? Então, não sei, sabe? Eu queria conversar com você a respeito disso. Queria entender o que você pensa disso. Eu tava até comentando com a Su, né? Antes de a gente começar a gravar, a gente tava falando um pouquinho, né, sobre isso. E eu falei isso pra ela. Eu falei, nossa, é claro que choca. Então, quando a gente não tem essa vivência, né, de um relacionamento abusivo, tóxico, a gente tem essa coisa de falar, gente, como assim? Como que a pessoa deixa, né? Mas eu falei pra ela, isso é muito comum, muito comum. Eu vejo isso na vida, né, nas relações que a gente tem, muito no consultório. Então, assim, pessoas muito quebradas, que tem tanto medo, né, de vivenciar aquilo de novo, que se priva, né? E aí, né, claro, vou, né, fazer um merchan pra minha profissão, necessário, né? Mas é necessário a gente se conhecer, porque é isso. Então, a gente não pode... É claro que, assim, é delicado a gente falar disso, porque existem traumas e traumas, né? Então, realmente, reviver algo ou pensar na possibilidade de reviver aquilo vai causar aí alguns sentimentos, algumas atitudes que a pessoa vai, né? Mas é olhar pra isso de uma forma bem saudável, né? Então, buscar terapia, né? Se necessário, uma intervenção aí de algum outro profissional. Mas é importante olhar para aquilo que a gente está vivendo e lembrando que o outro não tem culpa. Exato. Né? Então, e eu falo isso, né? Eu acho que não só em relacionamento. É claro que o relacionamento fica mais escancarado,
separado, essa questão da comunicação. Mas, gente, vamos falar a verdade, várias relações, né? Amizade, família, trabalho. A gente tá tanto nesse imediatista, e agora sou eu dando uma opinião minha, assim, né, de sociedade. A gente tá tão no mundo que é tão imediatista, eu sempre brinco muito com isso. Você vai pedir uma comida no iFood, a gente vai mais rápido? Sim. Eu vou chamar, sei lá, um carro de aplicativo. O próprio aplicativo te dá ali coisas mais rápidas, imediatas. A gente tem perdido muito essa questão da espera, do aguardar, do vivenciar esse tempo, o tempo de espera. E isso faz com que a gente entre em relacionamento dessa forma. Então a gente entra em relacionamento, às vezes a gente vai nos extremos, né? Sim. A gente entra em relacionamento muito de cabeça. A hora que a gente começa a se deparar com questões da outra pessoa ou revisitar coisas nossas, eu pulo fora. Imediatismo, né? De novo, é complicado falar disso, não estou falando que seja errado, mas a gente precisa ter um olhar muito cuidadoso para essas situações quando acontecem com a gente, para não colocar o outro nesse lugar de nada, né? Eu não li nenhum dos 3 livros, mas gosto muito de pensar sobre isso, né? Como eu falei, acho muito comum a gente ver isso acontecendo. Então, a gente, né, pensar nisso. O outro ele não pode ser nada, mas assim, se eu realmente não estou no momento, se eu realmente não estou pronta, vou cuidar de mim, vou me priorizar, que eu acho que é nesse sentido, né, que você falou que tá tudo bem, né? Então, beleza, vou cuidar de mim, vou olhar para minhas prioridades agora, mas ter esse cuidado com o outro, né? Então, ter esse tato nessa relação de falar, não, peraí, calma, essa pessoa ela tá assim, me demonstrando sinais que ela quer estar comigo, ela tá me dando indícios de que ela quer estar comigo. Então eu vou cuidar pra estar bem com essa pessoa. Eu acho que isso é o caminho mais saudável. Não existe uma receita, né? Eu acho que não existe um padrão aí. Mas a gente precisa buscar isso. Eu brinco, né? Eu falo muito isso no consultório, para as pessoas que eu conheço. Nenhum relacionamento, não só casal, mas principalmente casal, é garantido. Então, por exemplo, você pode estar num relacionamento super saudável, tá acontecendo nada, tá tudo bem. De repente a pessoa vira pra você e fala, tchau, tô indo embora. Obrigado. Um beijo. Não é garantido, mas as pessoas elas dão indícios, elas na vivência ali, na lida do dia a dia, as pessoas elas dão sinais de que elas merecem estar com a gente, que elas fazem, né, essa construção diária, né, seja um namoro, um casamento. A pessoa ela tá ali, né, mesmo nos dias bons, nos dias ruins, ela tá te mostrando isso. Então, olha, pode confiar em mim, essa questão de não acreditar na pessoa. Então, sei lá, nunca te dei motivo pra desconfiar de mim. E aí o cara vira pra menina e fala, não fui eu que revelei seu segredo. Claro, né, não sei, não conheço a história, não li, mas assim, claro, talvez ela revisite aí um passado, algum trauma, mas ter essa análise de falar, não, pera, essa pessoa nunca me deu motivo pra desconfiar. Deixa eu olhar isso com carinho, deixa eu entender, né, por que eu tô me sentindo assim, por que essa pessoa tá me falando que não, e eu acho que foi ela. Então eu acho que tem até um livro, acho que é do Bauman, né, que chama Amores Líquidos, que fala muito isso, a gente tá muito raso, né, não só em relacionamento, a gente tá muito raso. Então, eu acho que eu não quero, então vou embora. Tchau. E assim, isso tá tudo, né, gente? Eu tô filosofando, né, assim, mas, né, como parece que a gente tá dentro da casa de vocês, né? Eu gosto muito de falar disso, assim, acho que você lembra de eu falar disso quando, que tem um pouco a ver com essa questão do imediatismo, quando veio a atualização do Instagram, do WhatsApp, de acelerar os áudios. Gente, eu detestei, porque, não sei se você lembra, mas foi uma crítica que eu fazia o tempo inteiro. Eu falava, gente, a gente tá tão imediato, tá tão sem paciência, e aí, tipo, a pessoa tá conversando com você, ela te mandando um áudio, então você acelera, sabe, coloca no 2 ali, né? E, claro que eu entendo que existe toda uma praticidade, dependendo do que for, mas nas conversas, sabe, você tá ouvindo alguém. E quantas vezes a gente não viveu situações assim, tô conversando com você e tipo, você tá em outro lugar e já foi. E a gente faz isso nas nossas relações também, né? Então assim, viajei. Mas eu gosto desse assunto, assim, das pessoas estarem cada vez mais no raso. Sim. Né? E eu acho que é isso, a gente precisa buscar se conhecer mais, né? Buscar uma terapia. Porque às vezes numa dessas, enquanto eu estava lendo, eu só ficava pensando, vocês estão quebradas, vão quebrar o outro junto. Sim. E ainda bem que os mocinhos dessas histórias eram muito apaixonados e estavam muito dispostos
a convencer Sim. essas mocinhas, né, do amor deles. Mas aí né? tá, né? Até que ponto Exato. isso é saudável? Exato, né? E, então eu acho que a gente precisa conversar e pensar sobre isso. Quando eu terminei de ler, né, os três, assim, eu li seguido, fiquei pensando muito a respeito e acho que a gente precisa falar mais sobre isso, sobre relacionamento, sobre o impacto que a gente pode ter também na vida do outro, né? Então vamos nos cuidar para que quando a gente entre, né, em relacionamento, para que a gente esteja bem, né, para que a gente se cuide e para que a gente cuide do outro, né, seja uma amizade, seja em um relacionamento amoroso. Mas eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Vocês já leram algum desses livros? São muito gostosinhos, eu juro. E é isso. Então, se inscrevam no canal, que a gente tá sempre aí colocando vídeos pra gente conversar, filosofar, pensar na vida. Seguir a gente no Instagram também, né? Isso, nos sigam na nossa página no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.